gente, vamos iniciar mais uma aula de termologia e o assunto dessa aula vai ser a dilatação térmica. Bom, e em que consiste a dilatação térmica? Quando a gente aquece um corpo ou a gente esfria um corpo, o tamanho desse corpo vai ser alterado. Então, normalmente, quando a gente aquece, esse corpo se dilata, aumenta o tamanho dele. E quando a gente esfria, diminui o tamanho dele. E a gente vai aprender a fazer o cálculo do quanto aumenta ou quanto diminui o tamanho desse corpo. Vamos lá. Gente, a dilatação ela vai depender de três características do corpo. O tamanho inicial desse corpo. Então, uma barra de 1 metro e uma barra de 1,5 metro vão ter dilatações diferentes. O tipo de material, uma barra de cobre e uma barra de ferro, também vão dilatar de forma diferente. E a variação de temperatura. Então, se a gente variar 10 graus Celsius ou variar 20 graus Celsius, a variação é diferente, então a dilatação é diferente. Então, a dilatação térmica, ela depende do tamanho inicial, do tipo de material e da variação de temperatura. Então, são essas três características principais em todos os tipos de dilatação que a gente vai ver. A gente vai ver dilatação linear, superficial, volumétrica e a gente vai ver também a dilatação de líquidos. Então, vamos lá para a dilatação linear. Bom, gente, a dilatação linear, então, a gente tem uma barra, tá? E a gente vai aquecer essa barra. O que acontece quando a gente aquece essa barra? Quando a gente aquece essa barra vai mudar de tamanho, essa barra vai crescer, tá bom? Então, olha só, a gente tinha essa barra de tamanho inicial L0. Depois do aquecimento, essa barra cresceu. A gente pode ver que esse aqui, ó, era o tamanho inicial dessa barra, tá? Então, o tamanho inicial era esse pedacinho aqui, até aqui, ó. Quando a gente aquece, ela dilata. Isso aqui, ó, esse vermelhinho que eu estou pintando, é o quanto ela dilatou. Isso é a dilatação, é o ΔL. Então, a dilatação linear, que é esse ΔL, depende do tamanho inicial da barra. Então, vamos escrever isso aí, igual a gente tinha falado. O ΔL, ou seja, a dilatação linear, depende do tamanho inicial, que é o L0, depende do tipo de material. O tipo de material a gente vai expressar como coeficiente de dilatação, o alfa, e a variação de temperatura é o Δθ. Então, maravilha. Vamos explicar o que é cada um desses termos aqui, ó, passo a passo. O ΔL, então, representa o aumento ou a diminuição, ou seja, a variação ou a dilatação que o corpo sofreu, tá bom? O L0 é o tamanho inicial da barra. Pode ser uma barra, pode ser um fio, tá bom? Então, L0 é o tamanho inicial. Esse alfa representa o coeficiente de dilatação linear. Então, cada material diferente vai ter um coeficiente de dilatação diferente. E o Δθ é a variação de temperatura. Maravilha, gente. Então, vai depender disso aqui. Bom, o Δθ, como a gente já viu nas outras aulas, é variação de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial, tá bom? Então, quando esse corpo dilata, ele tinha o tamanho inicial, dilatou, agora ele tem um tamanho final. O tamanho final é esse L aqui, ó. Então, ó, esse que eu estou grifando de pretinho aqui, ó. Tá? Ou amarelinho, melhor. Tá? Então, esse L é o tamanho final. O tamanho final é o tamanho inicial mais o quanto o corpo dilatou. Então, se o corpo ele tinha um tamanho de 120 centímetros e ele dilatou 5 centímetros, então o tamanho final dele
vão ser 125 centímetros, tá bom? Maravilha! Gente, cuidado que na dilatação a gente trabalha com muita potência de base 10 e com notação científica. Se você tem dúvida em notação científica, vou deixar aqui o vídeo sobre notação científica que você pode assistir também. Bom, na parte de dilatação linear pode aparecer gráfico também e a gente vai ver o gráfico agora. Bom, gente, olha só. O gráfico de dilatação linear, ele vai aparecer assim, L no eixo Y e o θ no eixo X. Então, como a gente interpreta esse gráfico? Aqui a gente tem a temperatura inicial, que é o θ0, tá bom? E aqui a temperatura final. Então, olha o que a gente vai fazer. No E, a gente vai fechar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo. Esse cateto na vertical, ele vai representar o ΔL, tá bom? O cateto na horizontal, o Δθ. Então, gente, a gente tem o ângulo aqui, ó. Então, gente, a gente tem esse ângulo de inclinação da reta. A tangente desse ângulo, que eu vou chamar esse ângulo de ômega, tá? É cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Beleza. E o que essa tangente me dá? Bom, a fórmula da dilatação é que o ΔL é L0 vezes alfa vezes Δθ. Se eu passar esse Δθ para lá, vai ficar que o ΔL dividido por Δθ é L0 vezes alfa. Então, quando a gente divide o cateto aqui por esse cateto, eu vou ter L0 vezes alfa, tá bom? Isso é ΔL sobre Δθ. Bom, gente, então L0 vezes alfa é ΔL sobre Δθ. Pode aparecer aí também, beleza? Se a gente quiser descobrir o coeficiente, o alfa, é só fazer ΔL sobre L0 vezes o Δθ. O gráfico ele aparece mais na parte de dilatação linear. Dilatação superficial e volumétrica é raro aparecer. Então, a gente vai ver mesmo só na dilatação linear, tá bom? Bom, gente, a dilatação superficial, ela consiste no seguinte. A gente tem uma barra de tamanho A0, tá bom? O que a gente faz? Essa barra vai sofrer um aquecimento e depois do aquecimento o tamanho dela vai ser alterado, ela vai aumentar de tamanho. Então, o tamanho final dela é o tamanho dessa barra toda, ou seja, ela tinha um tamanho A0 e aí ela sofreu um aumento. Então, essa partezinha tracejada é o quanto ela aumentou. Ó. Tudo isso aqui é a área que aumentou, tá bom? Então, a dilatação superficial, o ΔA,
é A0 vezes beta vezes delta teta. Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses itens, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o A0. O A0 é o tamanho inicial, é a área inicial. Tá, então fica fácil de entender que o A0 é a área inicial. Esse beta é chamado coeficiente de dilatação. Só que esse coeficiente de dilatação, ele é o superficial, é o da área. O que ele muda em relação ao coeficiente de dilatação linear? O beta é 2 vezes o alfa. Então, se no exercício de dilatação superficial ele der o alfa, basta a gente multiplicar por 2 que a gente vai ter o beta. E o delta teta, vocês já sabem, é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Vamos lá, olha um exemplo de dilatação superficial. Vamos anotar os dados, tá? Uma chapa de chumbo tem área de 900 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Então, deu a área inicial e a temperatura inicial. Determine a área da superfície a 60 graus Celsius, é a temperatura final, e ele fala o coeficiente de dilatação linear médio do chumbo de entre 10 e 60 vale 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos anotar os dados. Área inicial, 900 centímetros quadrados. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura final, 60 graus Celsius. Maravilha. Alfa, coeficiente de dilatação linear, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Só que, lembre, a gente precisa do beta, não do alfa. Então, é só a gente multiplicar por 2. Vai dar 54 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Maravilha. Então, vamos fazer essa conta. O delta A é A0 vezes beta vezes o delta teta. Então, o delta A, A0, 900. O beta, 54 vezes 10 a menos 6. E o delta teta, que a gente calcula fazendo a continha aqui de menos, 60 menos 10, 50. Multiplicando tudo isso, a gente tem o valor do delta A, tá bom? Isso, gente, vai dar 2,43 centímetros quadrados, tá? Então, ele quer saber a área final. A área final é a área inicial mais o quanto dilatou. Então, vai ser 900 mais 2,43. Isso vai dar 902,43 centímetros quadrados, ok? Maravilha. Então, agora a gente vai para a dilatação volumétrica. Então, gente, a dilatação volumétrica, então, ela tem a ver já com o volume. Por exemplo, a gente pega um cubo, tá? E a gente aquece esse cubo. O que acontece quando a gente aquece esse cubo? Depois do aquecimento, o volume desse cubo aumenta, tá bom? E como a gente vai calcular? Lembra, a dilatação depende do tamanho inicial, do tipo de material e da variação de temperatura. E aqui não vai ser diferente. Então, o ΔV, que é a variação de volume, depende do volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica, que aqui eu vou chamar de gama, e o ΔT. Ah, maravilha! Então, o ΔV é a dilatação volumétrica, no volume. Tá, ótimo, entendi. O V0 é o volume inicial. O gama, gente, é o coeficiente de dilatação volumétrico. Ele tem relação com o alfa? Tem sim. O gama é 3 vezes o alfa.
Então, se ele der o linear, eu multiplicar por 3, eu tenho o volumétrico. E o Δθ, a gente já sabe que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá bom? Então, quando a gente aquece um corpo, a gente está analisando o volume, esse volume inteiro vai aumentar. E é dessa forma que a gente vai calcular a variação do volume. Se quisermos saber o volume final, como que a gente vai calcular o volume final? Tá? Deixa eu puxar um pouquinho essa fórmula para cá, não vai dar para a gente ver. Então, aqui, ó, melhor. Então, a dilatação volumétrica, o ΔV, é V0 vezes gama vezes o ΔT. Maravilha, tá? Então, de novo, como eu descubro o volume final? O volume final é o volume inicial mais o ΔV, o quanto dilatou. Tá bom? Então, gente, faz um resuminho, tira um print dessa tela, tá? Vai ajudar vocês. E vamos a mais um exemplo, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Olha só. Vamos anotar os dados que a gente tem. O coeficiente de dilatação linear médio, ó, coeficiente de dilatação linear, tá? É 12,2 vezes 10 a menos 6. Um cubo desse material tem um volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Aí ele pergunta no item A, o aumento de volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, vamos anotar os dados que a gente tem. Ele deu o alfa para a gente, 12,2 vezes 10 a menos 6. Mas a gente não vai usar alfa, a gente vai usar gama, que é 3 alfa, porque a gente está falando de dilatação volumétrica. Então, é só multiplicar por 3, 36,6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá, volume inicial, 20 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura final, 40 graus Celsius. Só colocar na fórmula. ΔV, V0 vezes gama vezes Δθ. Então, substituindo o V0, 20, gama, 36,6. E o Δθ? Gente, de 10 para 40, aumentou 30, né? Então, 40 menos 10 dá 30. Então, vou pôr aqui 30. Multiplicando tudo isso, a gente vai chegar no seguinte resultado. A gente vai chegar no resultado de 0,02196 centímetros cúbicos, tá? Por que é cúbico? Porque a gente está falando de volume, tudo bem? Se quiser arredondar, pode arredondar para 0,022, tá bom? Então, calculamos o aumento do volume sofrido. Então, ΔV é isso aqui. Aí, no item B, ele quer saber a dilatação relativa em porcentagem. Então, eu pego o valor da dilatação e divido pelo volume inicial. Dividindo um pelo outro, isso vai dar 0,0011. E aí a gente multiplica por 100, vai colocar em porcentagem. Isso vai dar 0,11%. Então, a variação aí do volume foi de 0,11%. Tudo bem, gente? Ótimo. Agora a gente vai ver a parte final, que é a dilatação de líquidos. Pessoal, na dilatação de líquidos, olha que legal. A gente tem um líquido e a gente aquece esse líquido. Quando a gente aquece o líquido, tanto o recipiente, então vamos anotar isso aqui, ó, o recipiente, ele se dilata. E o líquido também dilata. Então, a gente tem na dilatação de líquidos duas dilatações, tanto do recipiente quanto do líquido, tá? E olha o que acontece. Então, quando a gente aquece,
o líquido vai subir ali no recipiente, o volume dele vai aumentar e pode acontecer o quê? Pode vazar esse líquido, ele pode extravasar. E o recipiente também aumenta o volume dele. Então, a gente vai fazer esse estudo agora na dilatação de líquidos, tá bom? Então, gente, como eu falei, aqui a gente vai ter duas dilatações, a do recipiente e a do líquido. Como que a gente vai calcular a dilatação do recipiente? A dilatação do recipiente, tá? Vamos chamar ela de ΔVR, porque também é uma dilatação volumétrica. Então, é o volume inicial do recipiente, o gama do recipiente e o ΔT, que é a variação de temperatura. Dilatação do líquido. O ΔV do líquido, tá? Ele vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Opa, peraí, o que é essa dilatação aparente? A dilatação aparente tem a ver com a parte do líquido que vazou, que foi extravasado. Então, isso aqui é o aparente. E como a gente calcula esse aparente? O ΔV aparente é o volume inicial do líquido vezes o gama aparente vezes o ΔT. Então, aqui é a forma da gente calcular o ΔV aparente, o que extravasou. Então, se eu somar o do recipiente com o que extravasou, eu tenho a dilatação total do líquido, tá bom? Então, deixa eu anotar aqui. Essa dilatação é a dilatação aparente, tá? Do que extravasou. Extravasou ou, tá? Do que saiu, do que caiu, tá? Do líquido aí, beleza? Tá? Do que vazou, pode aparecer com esse nome também. Extravasou ou vazou, tá bom? Vazou acho que é com S, né? Deixa eu arrumar aqui. Vazou. Pronto. Tá? Então, é assim que a gente calcula. Vamos fazer um exemplo de dilatação de líquidos, tá? Para vocês verem como que a gente vai calcular. Lembrando de novo, a dilatação do líquido, tá? É a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, tá bom? Então, gente, olha só, vamos resolver esse exercício aqui. Primeiro, vamos grifar tudo que ele tem de importante. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio, tanto 9 vezes 10 a menos 6, e tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, está completamente cheio do líquido. A ser aquecido até 200 graus Celsius, extravasam 5 centímetros cúbicos do líquido. Tá? Determine o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Tá, então vamos lá. Coeficiente de dilatação aparente. Vamos anotar os dados que eu tenho. Tá? Eu tenho volume inicial, 100 centímetros cúbicos. Aqui, gente, uma dica. Como ele fala que o recipiente está completamente cheio do líquido, sempre que ele falar isso, o volume do recipiente é igual ao volume inicial do líquido. Então, o volume inicial do líquido vai ser 100 centímetros cúbicos, tá? Temperatura inicial, eu tenho 0 graus Celsius, temperatura final 200 graus Celsius. Com isso, a gente calcula o ΔT, fazendo final menos inicial, vai dar 200 graus, tá? O que mais a gente consegue calcular? Bom, ele quer aqui o coeficiente de dilatação aparente. Então, vamos jogar na fórmula. O ΔV aparente é o volume inicial do líquido, vezes o gama aparente, vezes o ΔT. Então, quanto extravasou? Aqui, ó, 5 é o aparente. Volume inicial 100, o gama aparente é
200. Então, o gama aparente vai ser 5 dividido por 20.000, tá? E qual é o valor disso? 2,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Beleza, calculamos então aqui, gente, o gama aparente. Aí aparece uma nova informação, o coeficiente de dilatação real do líquido. Então, o coeficiente de dilatação real, ele vai ser o aparente, que é o que extravasou, mais o do recipiente. Só que eu não tenho do recipiente, eu tenho o linear do recipiente. Então, lembra que o gama é 3 vezes o alfa. Opa, 3 vezes alfa. Então, vai ficar 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6, que vai dar 27 vezes 10 a menos 6. Então, agora eu tenho o gama do recipiente. No item anterior, eu calculei o gama aparente. Então, se eu somar os dois, eu tenho o gama real, tá? Então, somando esses dois, vai ficar o seguinte. 2,5 vezes 10 a menos 4, mais esse cara aqui tem que transformar para a mesma potência, 0,27 vezes 10 a menos 4. Então, o gama real vai dar 2,77 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá? Deixa eu só arrumar esses 4, porque ficaram parecendo 9, né? Deixa eu arrumar. Então, é assim que a gente vai fazer, tá bom? Maravilha. Então, gente, essa é a parte de dilatação. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A dilatação tem várias partes, linear, superficial, volumétrica e de líquidos. Isso costuma aparecer nos vestibulares? Gente, é um assunto mais difícil de aparecer, mas pode ter uma questãozinha lá no vestibular que ele apareça. Mais do que a gente aprender para o vestibular, a gente tem que entender que o volume das coisas vai ser alterado quando a gente esfriar, quando diminuir a temperatura ou quando aumentar a temperatura. Então, a variação de temperatura vai fazer com que o volume do corpo também modifique, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula e que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aproveita, segue a gente também no Instagram, que lá vai ter alguns resumos, tá bom? Beijão a todos, obrigado e até a próxima.